Contos e crônicas pela paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra, antes arma, aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e crônicas pela paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido. Seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que, mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Reprovações, de Gregório de Matos. Se sois homem valeroso, dizem que sois temerário. Se valente, espadachim. E atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante. Se pacífico, sois fraco. Se precatado, medroso. E se não o sois, confiado. Se usais justiça, um Herodes. Se favorável, sois brando. Se condenais, sois injusto. Se absolveis, estáis peitado. Se vos dão, sois um covarde. Se dais, sois desumano. Se vos rendeis, sois traidor. Se rendeis, afortunado. Se sois plebeu, sois humilde. Soberbo, se sois fidalgo. Se sois segundo, sois pobre. E tolo, se sois morgado. Se galeais, sois fachada. E se não, não sois bizarro. Se vestis bem, sois gramoda. Se mal vestis, sois um trapo. Se comeis muito, guloso. E faminto, se sois parco. Se comeis bem, regalão. E se mal, nunca sois farto. Se não sofreis, imprudente. Se sofreis, sois um coitado. Se perdoais, sois um bom homem. E se não sois, um tirano. Se brioso,
acende fumos. E se não, sois homem baixo. Se sois sério, descortês. Se cortês, afidalgado. Se defendeis, sois amigo. Se não o fazeis, sois contrário. Se sois amigo, suspeito. Se não o sois, afeiçoado. Se obrais mal, sois ignorante. Se bem obrais, foi acaso. Se não servis, sois isento. E se servis, sois criado. Se virtuoso, fingido. E hipócrita, se beato. Se zeloso, impertinente. E se não, sois um pastrano. Se sois sisudo, intratável. Se sois sisudo, intratável. Se sois devoto, sois falso. Pertinaz, se defendente. Se arguinte, porfiado. Se discreto, prevenido. E se não, sois insensato. Se sois modesto, sois simples. E se não sois, sois um diabo. Se sois gracioso, sois fátuo. E se não o sois, um marmanjo. Se sois agudo, tresledes. E se não o sois, sois um asno. Se não compondes, sois nécio. Se escreveis, sois censurado. Se fazeis verso, sois louco. Se não fazeis, sois parvo. Se previsto, feiticeiro. Se não, desmazelado. Se verdadeiro, homem. Muito humilde, se sois liano. Se robusto, sois grosseiro. Se delicado, sois brando. Se descansado, ocioso. Se para pouco, sois tranco. Se sois gordo, sois balofo. Sois tísico, se sois magro. Se pequeno, sois anão. E gigante, se sois alto. Se sois nobre, sois pelão. E se oficial, sois baixo. Se solteiro, extravagante. Se noivo, sois namorado. Se corado, figadal. Descorado, se sois alvo. Se nariz grande, judeu. Se trigueiro, sois mulato. Se liberal, sois perdido. E se não o sois, sois escasso. E se sois pródigo, vicioso. E avarento, se poupado. Se não dependeis, mesquinho. Se dependeis, sois um largo. Se não gastais, miserável. Se gastais, desperdiçado. Se honesto, sois, não sois homem. Impotente se sois casto. Se não namorais, fanchono. Se o fazeis, sois estragado. Se não luzis, não sois gente. Se luzis, sois muito pregado. Se pedis, sois pobretão. E se não, fazeis calvários. Se andais devagar, mimoso. Se depressa, sois cavalo. Mal encarado, se feio. Se gentil, efeminado. Se falais muito, paureiro. Se falais pouco, sois tardo. Se em pé, não tendes assento. Preguiçoso se assentado. E assim, não pode viver neste Brasil infestado, segundo o que vos refiro, quem não seja reprovado. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.